Deus e a criação. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Hebraico, Bereshit, bara, Elohim. No princípio, aqui não há nenhuma definição sobre o tempo. Nos estudos e conclusões de muitos estudiosos e teólogos da palavra de Deus, é que existe milhões e milhões de anos entre o primeiro e o segundo versículo da Bíblia. Criou Deus. Deus se apresenta como a origem de todas as coisas. Quando a Bíblia expressa criar, é usada uma palavra hebraica, bara, que significa fazer algo do nada. Foi exatamente isso que aconteceu. Os céus, a palavra céus, na linguagem original hebraica, é shamaim, com a terminação in, que indica o plural no hebraico. Isto mostra que há mais que um só céu. Biblicamente, existe 3 céus. E a terra, biblicamente, existe 2 criações em uma só terra. Original é a criação restaurada. A terra original, a Bíblia menciona muito pouco sobre essa terra original. A original é chamada de Jardim de Deus. Ezequiel, capítulo 28, versículo 13, que é diferente do Jardim do Éden. Possivelmente existia vida nesta criação, mas não sabemos que tipo de vida era essa. Muitos teólogos creem que era a vida dos seres angelicais, moradas dos anjos, antiga morada de Lúcifer. Baseia-se em Ezequiel 28, versículo 12 ao 13 e Isaías 14, do versículo 12 ao 15. Algum tempo na história houve uma grande catástrofe que destruiu esta criação original, conforme lemos em 2 Pedro capítulo 3, versículo 5. Não se deve confundir esta catástrofe com o dilúvio. Após o dilúvio não houve necessidade de Deus restaurar nada, porém a terra ficou caótica, sem forma e vazia. E toda a vida, seja vegetal ou animal, foi destruída. Observação: esta é apenas uma teoria. Primeiro, céu, Ouronos, inferior, as nuvens. Lucas, capítulo 17, versículo 24. Segundo, céus, messorâneos, intermediário, universal. Gênesis, capítulo 15, versículo 5. Terceiro, céu, europêneos, superior, morada de Deus. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2. A Bíblia não revela a causa desta catástrofe. Para o cientista, esta catástrofe foi grande meteoro que caiu na Terra há milhões de anos atrás. Já para os teólogos, essa catástrofe é uma coincidência com a queda de Lúcifer do céu para esta terra. Isaías 14, versículo 12 ao 14, Ezequiel capítulo 28, do versículo 11 ao 17. Porque era um querubim que caiu do céu como um raio. Lucas capítulo 10, versículo 18. Com milhares de seus anjos. Apocalipse 12, versículo 4. A Bíblia não revela nada após a catástrofe, até a restauração da terra, mas a Bíblia menciona que Deus começou a agir com o poder de sua palavra. Agora Deus restaura toda a terra daquela catástrofe. Vejamos agora como foi feita esta restauração.
que levou apenas 6 dias. Veja só, no primeiro dia, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Esta luz não é a luz do sol, como muitos pensam. O sol foi feito no 4º dia da criação. Esta luz é chamada de luz cósmica, luz natural dos astros. Deus viu que essa luz era boa, na qual Deus fez separação entre esta luz e as trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. O segundo dia, e disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Deus criou a expansão, céus, e fez-lhes separação entre águas e águas, rios e oceanos, pelos qual hoje existe 3 oceanos, 7 mares e milhares de rios. Todas estas grandezas foram feitas pelo poder da palavra de Deus. Terceiro dia, e disse Deus: produza a terra erva verde e erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Após estas palavras de Deus, no mesmo momento, a terra produziu ervas, árvores, plantas, flores, segundo a sua espécie, e viu Deus que era bom. Quarto dia, e disse Deus: haja iluminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para tempos determinados e para dias e anos. A partir desta determinação de Deus, o sol, a lua e as estrelas passaram a existir para iluminar os céus e a terra. O sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Pois bem, quinto dia, e disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face das expansão dos céus. Deus criou da própria água os peixes, as grandes baleias e aves dos céus. Ou seja, os peixes e as aves dos céus surgiram das águas, e Deus orientou a frutificar e a multiplicar. Sexto dia, criação especial, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Observe bem. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho
e fêmea os criou. Presta atenção. Deus criou finalmente sua obra-prima, o homem. O homem é a imagem de Deus em todos os aspectos, no caráter e no domínio. Deus tomou do pó da terra e fez o homem para fazer habitar o seu Espírito Santo. Gênesis capítulo 2, versículo 7. E também 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. O homem veio do pó, e ao pó tornarás. Gênesis capítulo 3, versículo 19. A vida do homem veio diretamente de Deus, e por isso só Ele pode tirar. Conclusão, para nós finalizarmos essa etapa. O eterno Deus, Elohim, criou todas as coisas em 6 dias. Classificamos agora. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do dia 6º. Gênesis capítulo 1, versículo 31. E essa foi mais uma aula falando acerca da criação de Deus. Deus abençoe.